tem uma palavra para isso, né? Não é o que vocês estão pensando, não, é outra, é uma bênção. Pensando que é chique, né? Queridos, eu quero repartir com vocês, aqui no templo, e você que também cultua a Deus no mesmo espírito, acompanhando pela internet. Mateus capítulo 5, esta passagem tão linda, tão preciosa. Eu vou destacar um versículo das bem-aventuranças para partilhar com vocês. Versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mantenha a Bíblia aberta, também os seus ouvidos, a sua atenção toda. Deixe sua alma liberada para o que você vai ouvir. Peça a Deus que tire da sua mente agora qualquer pensamento, qualquer projeto, plano, qualquer coisa que lhe desvie a atenção desse momento. Costumo dizer que há um barulho interno, uma movimentação, uma agitação natural dentro de todos nós, e que não é fácil aquietá-la. Mas o templo serve para isso. A igreja é lugar de reflexão, é um lugar em que a gente para meditar. E é este o momento. Estava aqui observando o presbítero Eduardo orando pelas crianças. Vou tomar isso como uma introdução para o que eu vou falar. E não vou me demorar muito. Quero toda a sua atenção. Eu fiquei observando as crianças se arrumando, ou tentando se arrumar aqui. E eu fico observando a espontaneidade da criança, a sinceridade da criança. As mais novas, as que vão crescendo, vão aprendendo os males dos mais velhos. E eu gosto de criança. De brincar com a criança, de ouvir uma criança. Lembro-me de algumas ocasiões até em que eu me descobri, me percebi interagindo com uma criança, eu abaixado, assentado, ajoelhado, na altura da criança, conversando com ela, ouvindo a criança, ela falando comigo como se fosse um adulto ou como se eu fosse uma criança. E eu aprendi muitas coisas com as crianças. Inclusive, curiosamente, essa semana eu fiquei tão feliz, porque houve um aniversário de uma criança aqui da igreja, uma criancinha, e ela teve que fazer a relação, a lista dos coleguinhas que ela tinha que convidar. Os coleguinhas que ela ia convidar da escola e os coleguinhas que ela ia convidar da igreja, para a festinha. Só crianças. E ela, com a letrinha dela, colocou lá, né? Fulano, Beltrano, e embaixo, pastor Itamar. E a mãe até comentou, mas minha filha, não é só criança? Ah, mas é porque ele é legal, brinca tanto com a gente e tal. Eu fiquei tão feliz e achei sensacional. A criança é um símbolo dessa verdade, de uma pureza que nós nos recordamos de quando éramos assim. E quando o Senhor Jesus disse: quem não se tornar como uma criança, não poderá ver o reino dos céus. Ele está falando disso,
dessa simplicidade, dessa pureza, dessa sinceridade, espontaneidade e verdade que a criança revela, não é? E isso na natureza, na alma, no próprio coração. Essa passagem que eu li, especialmente o verso 8, onde vou basear essa reflexão, fala que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Atrela o ver a Deus com a pureza de coração. Essa pureza de coração, que também pode ser definida como a santificação que o Espírito de Deus opera em nós, também isso é revelado em várias outras passagens da Escritura. Deixa eu lembrar você uma delas. Vamos ver quem abre mais rápido. Hebreus 12, verso 14. Alguém já achou aí, está vendo? Como é que diz? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E é natural, óbvio, porque Deus é santo, habita no céu de santidade e pureza. E em Apocalipse, capítulo 21, diz que lá, se referindo à cidade celestial, nada contaminado penetrará. Nada. Vamos comigo dar uma olhada em Salmos, por favor, dá uma olhadinha comigo. Salmos, o de número 24. Eu quero ler com vocês essa passagem. Salmo 24, de 1 a 5. Vamos ler juntos, por favor, este salmo, com reverência, meditando em cada palavra, cada frase desta porção. Salmo 24, de 1 a 5. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Não é uma palavra de homens. É a palavra revelada para nós. Segunda palavra que eu quero lembrar a você, porque eu sei que você conhece. Ela é muito citada e quero trazê-la para esse contexto. O rei Davi estava para ser escolhido. Isso é o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Não precisa abrir agora, é um texto tão conhecido. E o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. E a história conta que Jessé fez passar todos os seus filhos perante o profeta, desde o mais velho, que era um guerreiro experimentado, do exército de Saul, que era Eliabe, e vieram passando todos os filhos de Jessé. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel viu Eliabe, que era o mais velho, forte, um homem de guerra, um homem sisudo, experimentado em guerra, no seu coração o profeta disse, consigo mesmo: certamente está diante de mim o rei de Israel. E o Espírito de Deus falou ao coração do profeta na mesma hora: não é assim.
porque Deus rejeitou Eliabe. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. Certo? Então Deus está vendo agora o meu coração e o seu coração. Vamos ler o terceiro texto que eu quero destacar. Vamos também para o livro dos Salmos, agora para o de número 139. Salmo 139. É um salmo que revela que a nossa vida, a nossa alma está nua o tempo inteiro perante o Senhor. E nós vamos ler conjuntamente, do verso 1 até o verso de número 12. De 1 a 12, todos nós, pausadamente, meditando em cada palavra. Vamos lá? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Vamos ler os 2 últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um salmo que revela o que Deus vê. É dramática a frase que diz que as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há lugar para onde possamos fugir ou tentar nos esconder. Deus nos vê como ninguém vê. E para dramatizar ainda mais, diz que Ele conhece o nosso pensamento e a palavra ainda nem chegou à língua. O pensamento ainda nem foi formado, foi no nascedouro. Ele já sabe tudo. É assim que Deus nos vê. Então, Ele conhece o nosso coração. E coração aqui é a sede da nossa alma. É a essência do nosso ser. É o cérebro onde o pensamento é gerenciado. E pensando nisso, eu vou ler o último texto nessa argumentação bíblica. Vamos para Mateus capítulo 15. E depois eu volto aqui para Mateus 5. Mateus capítulo 15. O contexto é o seguinte: fariseus e escribas eram um grupo religioso dos dias de Jesus, eram legalistas, apaixonados, mas destituídos de verdadeira piedade.
tinham a letra da lei, ao pé da letra, literalmente, mas desconheciam o amor e o novo nascimento. E criticando muitas coisas que Jesus fazia e dizia, e eles passaram a criticar porque os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E então Jesus explica para eles o que é que de fato contamina o homem. Então quero ler isso com vocês. Mateus capítulo 15, verso 7 ao verso 20. Vamos ler também. De 7 a 20. Vamos lá? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É do coração que brotam fantasias. É no coração que nascem as inclinações para o mal. É lá no nosso mundo interior que a gente é contaminado. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ora, então isso tem a ver com o que a gente armazena, com o que a gente guarda, com aquilo que a gente tem como razão de ser da nossa existência, que são aquelas coisas nas quais nós nos envolvemos, nos inclinamos, damos ênfase, gastamos energias, selecionamos para que façam parte do nosso cotidiano, porque a gente gasta energia naquilo que a gente julga importante, o que a gente atribui valor, o que a gente quer para a nossa vida. Isso faz parte da nossa vida. E vai se tornando filosofia, comportamento, atitudes, e vai se tornando perfil da nossa própria existência. O nosso comportamento não acontece num estalar de dedos, automaticamente. Não. Geralmente ele é fruto das nossas interpretações, das coisas que nós guardamos e passaram a se tornar padrão do nosso comportamento. Essa é a razão por que a Bíblia fala que nós devemos entesourar
guardar conosco a palavra do Senhor, as virtudes celestiais, o padrão do reino de Deus conosco, e falar sempre aquilo que é agradável, falar sempre aquilo que pode trazer edificação, porque isso a gente vai viver plenamente na presença do Senhor. Aí então fica a pergunta: como é que está o nosso coração? Nossa mente? A pergunta que fica é essa: é pura? A nossa mente é santificada? Quais são os pensamentos que povoam a nossa mente durante todo o dia? Se pudéssemos gravar em Full HD, em uma mídia, e partilhar com as pessoas que estão à nossa volta aquilo que a nossa mente elabora num vídeo, numa tela, você estaria confortável? Se tivéssemos como agora, por exemplo, com toda a tecnologia que nos está disponível, ou até uma mágica, a gente plugar aí na sua mente e jogar aqui no telão o que você pensou durante toda a semana, incluindo a mim, nós ficaríamos aqui para assistir esse filmezinho? Pois esse filmezinho é assistido todo momento pelo Senhor. Isso que pode constranger a uma pessoa de carne e ossos, pecadora também como nós, e que nos envergonha, nos entristece, pois é exatamente isso que Deus vê no nosso coração, todo o tempo. E o que fica de mensagem para nós é: quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? E aí o texto sagrado nos responde, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Seja Itamar, seja João, José, Maria, Antônia, seja um missionário, um pregador, alguém que tem um dom, um cantor, um administrador, não importa a idade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas os bem-aventurados são os de coração limpo. E quem nos limpa é a palavra de Deus. Quem disse foi o Senhor Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nós que vivemos em um tempo e em um mundo poluído de toda ordem, poluição de toda ordem, visual, sonora, filosófica, entre aspas, teológica, tantas poluições, tantas coisas ruins que vêm para a nossa mente e vão para a nossa alma, que é o nosso coração, que é a nossa mente, e ficam ali. Aí a linguagem fica corroída, fica corrompida, os pensamentos ficam poluídos, nosso comportamento vai se tornando também poluído. Fica a mensagem do Senhor para nós nesta manhã, para mim e para você. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ninguém mais. E esse convencimento só chega à alma do crente. O homem natural não sabe isso que eu estou falando. Não pode ter esse discernimento. Mas aquele que nasceu de novo sabe.
Então, meu irmão, minha irmã, você que acompanha pela internet, você que já é do Senhor e tem deixado e permitido que a sua mente seja poluída, que a sua alma fique poluída por imagens que você vê, você sabe do que estou falando. Sons, seja música, seja um testemunho, ou um tristemunho, ou qualquer outra influência vocal. O que você lê, com quem você se relaciona, tudo o que for imundo e impuro precisa ser extirpado da nossa vida, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não podemos mais nos sujar. A Bíblia diz que Deus abomina todo aquele que, tendo provado das coisas celestiais, retrocederam. E a figura que ele dá é a de um porco que foi tirado do lamaçal, foi lavado, escovado, depois ele volta a se revolver na lama. Nós estávamos no lodo do pecado e fomos resgatados. Não podemos mais viver nem ser escravizados ao pecado, porque nós fomos santificados. Então, cada dia nós precisamos nos lavar de maus pensamentos, de maus comportamentos e de qualquer outra coisa que possa trazer manchas e sujeiras à nossa vida. Vamos repetir o verso? Só repetir e eu quero orar. Mateus 5, verso 8. Recitem comigo este verso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai, aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor, porque ela é quem nos lava, é quem nos limpa de más filosofias, de maus pensamentos, de maus comportamentos, de qualquer outra coisa que possa impedir a nossa comunhão plena com o Senhor. Aplica esta palavra aos que já são Teus, e que a palavra desta manhã seja uma espada para aquele que ainda não conhece o Senhor. Uma espada que penetre o âmago, e faça a separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e essa espada que é a espada do Espírito, a Tua palavra, aplique essa palavra no coração daquele que é eleito e não sabia. E que o Senhor cumpra o Teu propósito através desta palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.